bela viagem. Agora sim, uma vez mais, vamos nos colocar em pé, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Dando sequência à nossa série Mais que Feliz, como é a pergunta, e nós vamos ler Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Oremos uma vez mais. Continue conosco, Senhor, assim também com as nossas crianças e com cada professor que nesta hora dedica o seu tempo, força, ensinando aos nossos pequeninos, que a unção do Teu Espírito continue com cada um dos nossos filhos que lá estão e que todos eles se tornem seguidores de Cristo Jesus. E agora, Senhor, vem, abre a nossa mente, o nosso entendimento e ajude-nos a ouvir a Tua palavra e a viver a Tua palavra, pois assim oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Podemos assentar. Coração e mente são palavras intercambiáveis na Bíblia, onde uma ou a outra transmite a ideia de centro de emoções, central dos pensamentos, dos desejos, das motivações e das decisões. Obviamente, podemos identificar a mente como o centro da razão, enquanto o coração como o centro das emoções. Mas nós sabemos que o coração não pensa. Ele pode sim refletir angústias. Não é difícil ouvir relatos sobre alguma pressão no coração, sobre uma dor, e não física, mas emocional, uma aflição, um mal-estar, diante de más notícias. Não é difícil alguém colocar a mão sobre o peito e dizer: eu estou sentindo algo aqui, eu estou sentindo algo que me angustia, que me faz, que me deixa triste. Mas eu repito, o coração não pensa. Portanto, coração e mente, termos, palavras intercambiáveis para a central do que pensamos, sentimos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Também é comum relacionar sentimentos de amor e de raiva ao coração. Mas a informação é processada pela mente. E depois, sim, a informação que é processada pela mente, ela reflete em todo o corpo, não somente no coração. Ela pode refletir na sua pele, ela pode refletir no seu humor, ela pode refletir em tudo aquilo que somos. Quando, por exemplo, então, os salmistas diziam algo como: sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Ou: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Os salmistas estavam usando uma linguagem poética. Ele não pedia por um eletrocardiograma celestial. Ele não pedia por um check-up feito por anjos. Ele pedia ao Senhor para avaliar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Nem tão pouco eles estavam afirmando que a nossa memória, que o nosso hard drive está localizado em nosso coração. Provavelmente reconhecia e expressava o desejo, escute isso, de guardar a palavra num lugar mais perceptível. E entre o cérebro e o coração, entre a mente e o coração é mais perceptível, porque no coração nós sentimos a sua pulsação. Nós sentimos o seu acelerar. Nós sentimos o seu batimento. Nós percebemos que é um órgão vivo.
Ao contrário da mente, das atividades cerebrais que, sim, todos nós sentimos, sabemos quando estamos pensando, sabemos quando a nossa mente está numa alta voltagem, sem parar de pensar, preocupada ou feliz, em um processo de criação ou num processo de reação diante da vida. Mas você não coloca a mão na mente e sente lá as ondas acontecerem. Você sente os pensamentos, que sim, eles aparecem nessa mente como uma visão, como uma foto, como um número incrível de informações. Mas o que pulsa é o coração. O que bate é o coração. Talvez por isso que os salmistas então adicionaram essa linguagem. Eu quero guardar, não na mente, onde eu sei que estão aqui, um nível enorme de informações, mas num lugar que eu sinto, que eu coloco a mão, que eu sinto vibração, que eu sinto o batimento. Mesmo usando então uma linguagem figurada, uma linguagem poética, algumas orações dos Salmos nos revela também um nível ainda maior. Quando o salmista pedia por um coração puro. Sua oração era: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim uma central de emoções que seja a manifestação de pureza. E pureza está associada à separação. E separação é uma outra palavra para santidade. Cria em mim, crie dentro de mim. Eu que desejo, que luto, que quero viver esta separação, esta santidade. Um coração puro. Perceba, isto é um clamor, isto é uma oração que remete a Deus, um pedido a Deus, que reflete a fé de quem pediu, porque pede a Deus quem crê que Deus é capaz de proporcionar aquilo que é pedido. É um reconhecimento de que Deus pode ouvir, que Deus pode responder, que Deus pode nos ajudar nesta aquisição tão necessária, como lemos anteriormente em nosso culto. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E o salmista responde: aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por falsos deuses. Mas não se equivoque. Em todo o aperfeiçoamento do nosso interior, em todo o desenvolvimento da nossa espiritualidade, existe uma parcela muito humana. Existe uma parte que é minha, Deus não faz. Assim como a parte de Deus eu não posso fazer, eu não tenho como fazer, a parte humana é reservada para os humanos. E quando o assunto é pureza de coração, ou mente, como você quiser, a nossa parte é bem complexa. É parte de um desafio que não é vencido em um único dia. Você não diz para você mesmo: a partir de agora eu tenho um coração puro, e o coração puro nasce e você não precisa fazer mais nada, porque você disse: a partir de agora o meu coração é puro. Porque não é assim. Vejamos, se a pureza de coração é o mesmo que dizer a pureza dos pensamentos, nós precisamos identificar então quais pensamentos são puros ou quais pensamentos são impuros. Como definimos a impureza em nossas mentes, em nosso coração? E nós podemos, de uma maneira bem simples, definir como tudo aquilo que foi deformado, tudo aquilo que deixou de ser puro, tudo aquilo que extrapolou, que tomou um outro rumo. E essa deformação vem de fora para dentro. E dentro ela cresce. Ela vem através dos nossos sentidos, daquilo que nós permitimos entrar pelas janelas que possuímos. E através das janelas que possuímos e das permissões que abrimos portas para que entre essas informações, nós aprendemos. Nós aprendemos a bondade, nós aprendemos a maldade.
Nós aprendemos através dos nossos sentidos a violência. Nós aprendemos a gritar. Nós aprendemos a reagir. Nós aprendemos a pagar mal com mal. Nós aprendemos a murmurar, a reclamar. Inclusive, se você andar com alguém que reclama muito, você acaba ficando igualzinho, reclamando, porque vira vício de linguagem. Reclamar, é reclamar, é reclamar. Nós aprendemos, através das janelas desses nossos sentidos, a trair, sabia? Porque você vê alguém traindo e o infeliz chega para você e fala, então, seu trouxa, isso é legal, você deveria fazer o mesmo. Aí você aprende. Nós aprendemos através das nossas janelas toda e qualquer e as variáveis e moralidades que estão cada vez mais crescentes e que cada vez mais nós temos que engolir, que temos que aceitar com normalidade para sermos politicamente corretos. Nós temos que aceitar tudo, não questionar nada e dizer é isso mesmo. Essa é a pós-modernidade, nós estamos aprendendo isso. Eu já estou pensando em como eu vou ter que conversar com os meus filhos sobre aquilo que eles estão vendo o tempo inteiro, a normalidade. E vou ter que tomar todo cuidado, porque tenho certeza que se na escola, na sociedade, alguém ouvir o que é falado lá em casa, pode falar, opa, teu pai está sendo radical demais. E eu tenho certeza que eu vou comprar essa briga muitas vezes. Porque nós aprendemos a imoralidade através das janelas que possuímos. Nós aprendemos a roubar. Sim, aprendemos a roubar. Alguém roubou de uma maneira mais, se pode dizer, mais planejada. E aí, olha, existe uma forma de roubar de maneira mais tranquila. Eu tive um reencontro que deveria ter sido um desencontro com um amigo que eu era fã. Sabe um amigo que você é fã, que você gosta? Todo adolescente tem um amigo que você fala, esse cara é demais, ele é engraçado, ele me faz rir, a gente bagunça junto, a gente tinha histórias. O tempo passou, um dia um reencontro, o meu coração se encheu de alegria, abracei, ficamos lembrando das piadas, das brincadeiras, risada. Daqui a pouco acaba a risada, nós já éramos adultos, e a conversa, e o que você faz da vida, meu amigo? O que você se tornou? Ele, trabalha num hospital. Eu falei, área da saúde? Você fez medicina? Não, área administrativa. Eu falei, poxa, que legal. Não imaginava que você teria essa aptidão numérica. Ele era um cara muito de humanas, muito falante. Não passou 2 minutos, ele já estava me oferecendo o esquema da administração mal feita, que dava um dinheiro danado. E como eu era amigo, do passado, eu poderia entrar nesse esquema também. Acabou a conversa, acabou o fã-clube que eu pertencia dele, acabou tudo naquela hora. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse camarada? Porque aprendemos a roubar, aprendemos a enganar. Não é assim? Quando alguém liga para a sua casa e você não quer falar, você fala para o seu filho, diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Então não tem coragem de dizer, eu não quero falar agora, ligue depois. Não vou falar agora. Aprendemos então a enganar, aprendemos o leviano, aprendemos as manias. Aprendemos a imitar manias. Aprendemos os vícios. O primeiro cigarro que alguém pega na mão é porque viu alguém fumando e achou bonito. E quem é da minha geração ainda, Hollywood naquela época era o sucesso. Só tem sucesso quem tivesse um na mão. Era bonito as propagandas, eram os Apaches correndo, bug, praia, dunas. E o pulmão indo para o espaço. Mas essa cena não mostrava. Nós aprendemos, nós desenvolvemos comportamentos explosivos, porque nós aprendemos através dos nossos sentidos que é legal reagir, que se não reagir não ouve, então eu vou gritar mesmo. Então eu vou falar, que falar manso nada. Para que falar manso? O negócio é reação, se é homem então reaja mesmo. Nós aprendemos também os comportamentos depressivos. Nós aprendemos a entrar em processos de melancolia, que ao invés de ser produtivos poeticamente, se tornam verdadeiros túneis sem fim, sem luz no final dele.
Eu não estou dizendo aqui da doença da depressão, estou dizendo de túneis que às vezes cavamos com as nossas próprias mãos e andamos diante deles, porque, não sei, é melhor não enfrentar. Então, se não é melhor não enfrentar, é melhor fugir. Se é melhor fugir, é melhor entrar em algum lugar que me deixe numa zona de conforto, onde eu não faça mais nada, onde eu só vá sentindo as reações dos dramas da minha vida, da minha existência. Nós aprendemos a ser também seres autodestrutivos, onde põe a mão parece que destrói, ao invés de fazer nascer, destrói. Relacionamento começa, tudo bem, destrói. Trabalho começa, destrói. Um sonho aparece, daqui a pouco destrói. Uma nova empreitada, um novo sonho, ele mal começa a brotar, destrói. Aprendemos tudo isso. E a maior parte de tudo isso, desse aprendizado, acontece através dos nossos sentidos. Voluntariamente, como consequência da minha rotina, da minha vida, ou involuntariamente, chega um belo dia diante de mim. E a Bíblia muito nos diz sobre a confiança que devemos ter em Deus, para enfrentar tudo que chega, para enfrentar tudo o que eu encontro, para enfrentar boas e más notícias. A Santa Bíblia nos instrui a fugir do que pode nos afetar ou nos influenciar negativamente. A Santa Bíblia não nos diz para fugir de nenhum pecador, ela diz para nos fugir do pecado. Ela não me diz para tentar viver numa clausura, ela me deixa livre e me diz para ser sal e luz, sabor e iluminação nesse mundo. Mas ela não fala para eu compactuar e ficar ali comendo da carnalidade humana e que achando legal. Não, ela fala, sai dessa, foge dessa. Então, diante disso, qual que é a nossa parte rumo a um coração puro, uma vez que aprendemos através dos sentidos, aprendemos de maneira voluntária ou involuntária, estamos expostos a esse mundo, a essa chamada pós-modernidade com tudo que tem acontecido nela. E a resposta é, a nossa parte é cuidar do que passa diante de mim o tempo todo, para que cenas, para que reações, para que imagens que consigam nos sequestrar a nossa mente, não prevaleça sobre mim. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Não é porque somos bons, não é porque somos seres equilibrados, não é nada disso, é porque temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, nós temos como simplesmente colocar imagem tal para lá, imagem B para cá, ideia para saber colocar cada uma no seu lugar. Não importa de onde venha, se eu não controlar o que entra pelos meus sentidos, reações, imagens, tudo aquilo que acontece, eu estarei abrindo portas para muita impureza, e impureza contamina. Pois se assim acontecer, nós podemos ser e somos afetados, e o puro se torna impuro, e o incrível é que isso acontece com uma velocidade meteórica. De pureza para impureza é um piscar de olhos. De pureza para impureza é um segundo. Ficando assim, impossível ter um coração puro e, ao mesmo tempo, que um coração, uma mente cheia de contaminações. Eles não andam juntos, é uma decisão. A luta anda junto, de pureza e impureza. O desafio do dia a dia são esses dois termos, com certeza absoluta. Mas eu não posso assinar embaixo, eu vou ser puro e impuro, eu mantenho os dois, eu mantenho a minha abertura para o sagrado e a minha abertura para o profano. Eu mantenho a minha abertura para o que é santo e puro e mantenho a minha abertura para todas as impurezas. E que Deus me ajude, help me God. Não. Eu decido trilhar, eu decido caminhar, eu decido controlar, dizendo, Espírito de Deus, controle a minha mente, porque a sua mente está em mim. Preste atenção, quando eu me refiro a contaminações, eu sei que existe uma reação muito comum. Quando a gente pensa em impureza, uma grande maioria pensa de imediato em questões relacionadas à imoralidade, sexualidade, libertinagem, correto? É o primeiro ponto, parece que a nossa mente vai. Mas eu refiro-me também a pensamentos que paralisam.
Eu me refiro também a pensamentos que nos fazem refém de ideias deformadas. Eu me refiro também à fé que pode ser minada. Ela pode ser destruída, ela pode ser reduzida, ao invés de expandida. É por isso que na caminhada não é difícil perceber fé que diminui e não fé que aumenta. A alegria tornou-se em tristeza. A paz virou a guerra. Tudo isso faz parte do que pode contaminar o meu ser. Passa pela imoralidade, passa pelos meus aprendizados, passa por aquilo que entra nas janelas dos meus sentidos. Mas o texto que lemos diz-nos: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Nos diz respeito a um status, o puro de coração. E este status, primeiramente, ele não é comprado, ele não está à venda. A pureza é adquirida, a pureza é mantida, a pureza é nutrida. E quem opta por ela vive em constante luta com o que vê, com o que ouve, com o que sente, com o que percebe diariamente, pois sabemos que não vivemos num mundo puro. Como podemos adquiri-la? Como podemos nutri-la? Como que eu vou dar essa nutrição que ela precisa? O apóstolo Paulo responde: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Tudo o que adicionar ou expandir o que Deus aprova, pense nisso e cresça na pureza de um coração sensível. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os que não vivem pela tirania, mas sim pelo amor. Os que tentam extrair o bem e não o mal do seu próximo. Os que são como uma pura criança, que não tem maldade como opção. Os que vivem e manifestam sinceridade ao invés de qualquer falsidade. Os que assumem suas culpas, seus erros, reconhecendo inclusive as suas impurezas e luta contra elas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mais que felizes os que optarem por este processo de transformação diária que nos permite ver um pouco mais de Deus. Aonde? Aqui na terra. Antes de vê-lo face a face na eternidade. Ver um pouco mais a Deus aqui na terra? Sim. Na manifestação de um coração, de uma mente pura, nós experimentamos um pouco mais do que Deus é. E essa experiência transforma-nos mais e mais a semelhante dele, e passamos a vê-lo mais aqui na terra, em nós, em mim, em você, de modo que o mais que feliz, o puro de coração, começa a sua contemplação do que Deus é ainda na terra, concluindo a visão plena um dia nos céus. A pergunta que eu quero deixar em nossos corações é: como anda a sua mente? Como andam os seus pensamentos? Puros, impuros ou os dois? Como você classifica o seu sensor que determina até onde podemos ou até onde não podemos prosseguir num pensamento? E que consequentemente nos levará num aumento, numa expansão de tudo aquilo que não é puro, pelo contrário, impuro. O convite dessa noite é: acheguemo-nos mais a Deus, que é a fonte de toda pureza. E mais perto dele, podemos todos ser influenciados por aquele que acrescenta e não subtrai. Nesse mês da criança, também mês dos idosos, lembremo-nos da pureza infantil. Sejamos inspirados por elas. Sejamos também inspirados pelo retorno da pureza demonstrada pela felicidade.
como a nossa irmã querida Ruth Cartolano nos ensina, elas voltam todas a ser crianças, né, minha irmã? Irmãos e irmãs, lutemos por um coração puro que expresse bondade, por um coração puro que não se renda ao silêncio e que desencontre-se com um acerto, nem se renda ao barulho que piora a caminhada de qualquer um que desejar puro ser. Adolescentes e jovens, cresçam em sua busca de Deus. Ele é muito mais do que a vinda no culto. Ele é Pai que cuida de vocês. Ele está disponível para ser encontrado. E encontra-o quem o busca de coração. Adolescentes e jovens, cresçam na pureza de coração, nos pensamentos que nutrem a alma. E deixem a última tendência da moda comportamental dos seus amigos quando elas forem contra a sua fé. Não tenha medo de dizer, não, isso não é para mim. Se a classe inteira vai, se todo mundo vai, se todo mundo faz, isso não é para mim, não é para mim, ponto final. Cresça na pureza, e na pureza você vai encontrar um alívio fantástico para a sua alma. Sejam corajosos. Sejamos diferentes. Adultos, solteiros ou casados, a pureza de coração também é para nós. Cuide dos seus sentidos, de suas janelas, das suas percepções e nutre somente aquilo que Deus aprova. Como nos ensina o provérbio, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde-o com pureza, que nos fará mais que felizes, e então seremos, e então continuaremos a caminhada como mais que felizes. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, tanto na terra quanto na eternidade. Vamos ficar em pé e vamos orar. Você conhece onde estão suas lutas e desafios entre pureza e impureza. Você conhece onde sua mente anda, você conhece onde andam os seus olhos. Mas o convite hoje não é de acusação, o convite hoje é de sejam mais que felizes, preferindo a pureza e reafirmando ela dia após dia. Vamos orar.